Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais do mundo do negócio. E você sabia que por trás de todo CNPJ de sucesso existe um CPF que nunca desistiu? E hoje eu recebo um convidado que decidiu enfrentar uma das maiores dores do empreendedor brasileiro, a falta de clareza financeira. Com mais de 15 anos de experiência em gestão financeira e planejamento estratégico, ele já assessorou mais de 150 empresas, de multinacionais a pequenos negócios. E ele foi reconhecido com o prêmio de melhor departamento financeiro do Brasil. Ele é cofundador e CEO da Cashtrack, uma empresa que não criou apenas um sistema, criou um método que promete mudar a forma como o empreendedor entende o próprio dinheiro. Seja muito bem-vindo, Bernardo. É Cashtrack, né? Cashtrack. Tá tudo certo. É Cashtrack, tá tudo em casa. É... Importante é saber quanto sobra. Bernardo, quem é você por trás da Cashtrack? Bom, primeiramente, prazer. Obrigado pelo convite, Pri. Eu estou muito feliz de estar aqui. Desde que a gente se conheceu, as coisas têm acontecido de maneira muito rápida, mas tudo muito legal, tudo muito bacana. O Bernardo por trás da Cashtrack é o pai da Cecília e do Davi, é o marido da Ana, é o músico, é o cara que gosta de uma breja, é o cara que prefere um barzinho a um restaurante chique. Eu me considero um cara muito simples, cara. Caí em finanças por uma coincidência. Eu sou um músico frustrado, inclusive, que foi parar no financeiro, mas música é matemática pura. E um excelente financeiro. Ainda bem que não deu certo na música, senão a gente ia né? perder um talento. Vai que eu tava lá tocando com o Lulu Santos, com o Skank, eu ia largar a matemática de lado. Não. E me fala uma coisa, depois de mais de 150 empresas atendidas, qual é o padrão mais comum que você viu nos empresários brasileiros? Cara, o empresário brasileiro ele tem dois perfis muito específicos, assim, se você pega nesses... Agora eu já estou em mais de 170, que eu dou uma média de 20 mentorias por semana na Cashtrack. Essas são, inclusive, gratuitas, ali 30, 45 minutinhos, onde eu tiro o cara do escuro e já monto um plano com ele em 30, 45 minutos. Então, qual é o perfil desse profissional, cara? São excelentes comerciais, os empreendedores são excelentes comerciais ou excelentes caras de produto. Então, ele sempre tem essas duas configurações. É um cara que vende muito bem ou um cara que domina aquilo que ele está vendendo com uma maestria ímpar. Ele sabe quem são os melhores fornecedores, ele sabe qual é a melhor prática de venda, ele sabe como estruturar o negócio dele de maneira certa. Porém, os dois têm o mesmo problema, deficiência de clareza nos números. Por que você acha que isso acontece? Tem uma série de fatores, mas o principal é que a rota de aprendizado de finanças é muito complexa, cara. Ela é muito longa. Eu brinco, inclusive, eu falo bastante, assim, não acho... Financeiro é chato, cara. Financeiro é uma área chata. O output é legal, né? O resultado que você tem através de um controle assertivo é muito legal, mas ele é chato. Então, eu me vejo como um médico endocrinologista de empresas. Dentro do meu ecossistema da Cashtrack, eu tenho um aplicativo, que é o meu contador de calorias. Eu tenho a Cashtrack Educação, que é onde eu passo a dieta para esse cara, e a Cashtrack Speed, que é a mentoria, a performance, eu acompanhando de perto. É onde eu sou personal trainer e eu geralmente tô com fome, cara. Eu já chego pé da vida nas minhas mentorias. Então a gente força esses resultados para positivo. Esse é o principal objetivo de você ter clareza na visão financeira. Mas por que isso acontece com esse cara, né? Suponhamos na vida do endocrinologista de empresas, você chega lá comigo e fala, pô, cara, tô me sentindo meio mal, quero fazer uma dieta, né? Então, e aí o que eu viro para você enquanto financista? Tá aqui uma faculdade de nutrição, tá aqui uma faculdade de medicina e depois endocrinologia, mas, cara, eu só queria uma dieta, eu só queria saber um passo a passo para eu seguir, para eu conseguir entender o que eu vou fazer depois. E é exatamente isso que a gente se propõe a fazer na Cashtrack. Depois eu vou te contar um pouquinho da minha história e como que a gente chegou nesse método somente através do fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa, ele te dá essa dieta, o seu extrato bancário, ele te dá essa dieta para que você consiga tomar decisões sem precisar se aprofundar no mundo das finanças. E aí, obviamente, depois, se você gostou, se você eventualmente vai querer fazer a sua faculdade de nutrição, você já sai muito melhor municiado do que se você estivesse no zero, tentando achar o caminho completamente no escuro.
Interessante. Assim, essa é uma das maiores dores, até para mim como contadora, levar essa conscientização para o empresário. Tem gente assim que fica assustado porque acha tudo muito burocrático, muito difícil, a contabilidade solicita os extratos, eles não mandam, eles não querem contratar um sistema financeiro, ou se é uma empresa enxuta, não quer nem ali fazer uma planilha para a gente analisar, então acaba não levando tanto a sério algo tão sério. Então, assim, a gente fala que o importante é o que sobra ali no fluxo de caixa. E a rotatividade de dinheiro é muito grande. E quando essa rotatividade é muito grande, eles não percebem, porque entra e sai toda hora e vai gastando. E vai gastando, e quando vê, quebrou a empresa. Exato, mas entende, olha os dois momentos. O que acontece na vida do empreendedor quando ele se depara com sistemas financeiros? Ele está no caderninho, ele está no Excel, e aí ele identificou ali que, cara, isso aqui já não está mais funcionando, eu preciso de uma outra ferramenta que me ajude nessa área de finanças. Inclusive antes da contabilidade, porque a responsabilidade do caixa conciliado é do empreendedor, não é do contador. Sim. E aí o cara vai para o mercado e ele identifica o quê? Sistemas que precisam de pessoas. Não o contrário. Ou seja, é muito complexo, é muito frustrante, é muita coisa, cara. Mas e se o meio do caminho ele não fosse só ideal? Assim, se ele não fosse só uma boa medida, se ele fosse simples, assertivo, sob medida, para que o cara conseguisse enxergar o caixa dele, fizesse isso de maneira rápida e fácil, e conseguisse passar para o contador o fluxo de caixa conciliado. Olha que sonho. Né? Então, não é só a percepção de valor na ponta da contabilidade. Primeiro, o cara entende o caixa dele e depois ele joga para o contador para que o contador faça o balanço e a DRE da maneira correta. Se você pega em multinacionais, o fluxo é esse. Quem fecha primeiro é o financeiro. Exatamente. E aí entra o fiscal ali paralelamente, né? Quase que paralelamente, e só depois o contábil começa a atuar no fechamento. Uhum. Então, por que o pequeno e médio negócio, quando vai para esse mundo do financeiro, ele tem que se deparar com custo médio, com CPC, com controle de estoque acurado, não posso usar o FIFO? O cara que está ouvindo a gente, assim, aqui eu entendo que a base seja de contadores, mas talvez ele nem entenda o que é um FIFO. Por que no Brasil eu não posso usar o FIFO? Então, se eu só fizer uma visão assertiva de caixa para ele, é mais do que suficiente para ele fazer gestão de 100% do negócio dele. Hoje eu tenho clientes em consultoria que faturam 140 milhões de reais e olham só o caixa, 140 milhões anuais, e controlam 100% da empresa pelo caixa, trazendo a visão do macro para o micro, que você entenda o que está passando no seu fluxo de caixa e depois você quebra. Isso dentro do método da Cash a gente chama de padrão e gatilho. Então, o financeiro ele não é uma ciência exata. Ele é uma ciência de tendência e comportamento. Pode dar no Google aí, não fui eu que inventei esse negócio. Ou seja, ele é uma ciência humana. A tendência é muito importante. O meu chefe Japa, ele fala, Bernardo, the trend is very important. Porque um vendedor de balinha que compra a balinha dele por R$2, não vai ganhar a mesma coisa que o outro vendedor de balinha que também comprou a 2. Porque ele pode ter pegado mais um ônibus, ele pode precisar de um trem no meio do caminho. Então, o financeiro é uma ciência de tendência. A partir do momento que você quebra o seu caixa em 6 grandes grupos, e a gente vai passar nisso com bastante detalhe, mas eu tenho receita, impostos, gastos da venda ou gastos variáveis, gasto da estrutura ou gasto fixo, pessoal e somente depois do resultado operacional, o 6º item, a dívida. Se eu consigo quebrar o meu caixa com essas 6 visões, eu tenho tudo que eu preciso para tomar decisão no meu negócio, inclusive eu não preciso contar uma caixa. Por dentro do método da Cash, a gente ensina o cara a olhar o estoque somente pelo fluxo de caixa. Olha, eu sou suspeita porque eu sou da competência, né? Mas a competência precisa do caixa para existir o regime de equidade. A gente fala muito sobre regime de competência, sobre contabilizar as provisões, 13º, aplicar ali, por exemplo, vamos ver o seu 13º, vamos calcular o mensal, porque a contabilidade já faz isso, aplica esse dinheiro, guarda esse dinheiro. Então, a gente orienta muito os nossos clientes, né? Não tem essa visão tanto de caixa, somente do caixa. E eu queria que você explicasse como que você consegue milagrosamente só pelo caixa, fazer a análise toda. Posso te fazer uma primeira provocação? Claro. E é uma provocação mesmo, tá? Sim. Em que cenário a competência é mais importante do que o caixa para tomada de decisão?
Vamos fazer uma Primeiro reflexão. precisa ter o caixa, né? Porque sem dinheiro a gente não tem nada, né? Começamos pelo caixa, já estamos no sem caixa. dinheiro não somos Olha nada, aí, né? já estamos no caixa. Tá. A competência ela é realmente muito... Mas vai lá, Sim, sim. vamos assim, refletir aqui. sim, vamos provocar, porque a dúvida é de quem está assistindo, Exato. né? E aí, olha só, deixa eu fazer a primeira construção contigo, então. Vamos olhar o estoque. Certo. Peraí, estoque tem que passar na competência, certo? Sim, conforme for utilizado. Pequenos e médios negócios, conceitualmente, tem que ter mais de 30 dias de estoque? Não. Competência é igual a caixa. Sim. Já Sim, começamos porque a bater já é o primeiro menos saldo. 30 dias. E aí eu já eliminei a necessidade de custo médio. Entendi. Entrou, tem que sair. Sim. Então, Não, mas eu também defendo essa parte, principalmente do estoque, né? uhum, Mas assim, o que eu falo muito de competência é de não olhar para o futuro. E a gente, de fato, entra num fluxo de caixa projetado também, que é basicamente essa competência ali que eu tô falando. uhum. Mas pra gente, a gente olha muito essa questão. O seu aluguel, a competência dele é março? É abril? Então vamos projetar o próximo mês para você saber que esse dinheiro que entrou esse mês é de dívidas futuras também? Então é Beleza. esse papel da competência que eu falo. Sem dúvida. Ainda assim, o aluguel ele acontece todo mês. Então, o objetivo que eu tenho enquanto planejador do negócio, não financista, eu sou um empreendedor, Sim. Tudo que entrou tem que ser suficiente para cobrir tudo que saiu. Uhum. Visão de caixa. Sim. Então, se eu pego e eu começo a trabalhar as provisões em cima dos gastos da estrutura, ao invés do conceito de provisionamento, ou seja, você tem que ter gastos da estrutura e gastos pessoal somados, com base em tudo que você passou no caixa, 3 meses. Esse é o primeiro. Vai bater a provisão de 13º, sim, vai projeta. bater a provisão de férias. Então, você começa a guardar olhando para o caixa, segregando nos 6 grandes grupos. Esse é o principal objetivo, que eu traga para a realidade do empreendedor números que ele entenda. Né? Eu comecei a dar consultoria em 2012. Nem tinha BPO, não tinha o nome mentoria. Nada disso. Era assim, eu trabalhava numa multinacional, já trabalhava na área de planejamento estratégico, que lá era chamado de Kikaku, que era Business Planning. E eu vi que se lá tinha aquele nível de complexidade, imagina pequenos e médios negócios. Exatamente. E aí eu fui bater em restaurante, food truck, prestador de serviço, falava assim, cara, deixa eu fazer teu financeiro aí. Tem alguém aí fazendo esse negócio pra você? Como é que você olha o seu financeiro? E eu fui perguntando pros caras mesmo, nem tinha nome a minha empresa. Eu saía e o cara falava, não, beleza, vem entrar aí. Só que quando eu entrava, o cara ficava a pé da vida comigo. Por quê? Porque eu recomendava um software que tinha de mercado na época, Sim. ele não sabia utilizar, e aí ele achava que fui eu, porque aumentava o custo dele e não servia para nada. E eu tinha que ficar indo conciliar um negócio para ele. E eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, preenche essa planilhinha para mim aqui. Eu já gostava um pouquinho de codar, sabia codar em VBA, e aí eu fiz com uma carinha de sistema. Então, com essa carinha de sistema lá em 2012 era a Cashtrack. E a minha carreira de consultor, ela sempre foi paralela à minha carreira de executivo. Eu continuei em multinacionais, startups de grande porte, investidas de fora. E isso quer dizer que eu não tinha muito tempo para conversar com esse cara. Eu tinha 30 minutos, 45 minutos, que seja, sacando muito. Então, eu tinha que bater o olho no caixa e tomar uma decisão junto com ele. Por isso o caixa é tão tangível, era fácil para ele entender do que a gente estava conversando. Se eu sei quanto entrou, eu sei quanto saiu e o que sobrou está batendo com o meu extrato bancário, a conversa fica automaticamente parametrizada. Não tem aquela história de eu falar, peraí, mas esse lucro que você está me mostrando não está batendo com o que está no meu extrato. E nunca vai bater, a gente está falando de base de competência. Agora, se eu trago todas as visões para o caixa e eu começo a quebrar essas análises em padrões, ele começa a entender. Posso dar um exemplo aqui para Claro. você? Por exemplo, um restaurante. Se um restaurante tem um variável ou gasto da venda até 50%, significa que a cada R$1.000 que ele fez de receita, ele gastou 500 de matéria-prima. E aí eu trago para a visão de tendência. Se é 1.000, 500, está sob controle. Fecha o PC e vai vender, velho. O objetivo do financeiro para negócio é suporte. Ele não pode durar mais do que 5 minutos por dia. Então, fecha o computador e volta para a venda, porque está dentro do padrão. Eu não preciso ficar discutindo base de competência, nível do estoque, custo médio do estoque. Eu não olho nada, eu olho só o caixa. Se bateu, opa, deu 55, padrão fugiu, virou um gatilho. Isso, todo o método da Cash está voltado para tendência, padrões e gatilhos. Bateu 55, peraí, o que foi que aconteceu?
A venda caiu, eu comprei errado, eu fiz muito estoque, eu comprei mais caro, então eu saio do macro e eu entro no micro. Mas só nesse momento, eu não perco tempo com o financeiro. Né? Eu deixo o financeiro para a galera de finanças, eu deixo o contábil para a galera de contabilidade, com a diferença de que agora faz tudo sentido. E eu consigo entender o meu número. Não é uma conversa que eu preciso estudar para ter. Né? Ele está dentro do meu caixa. O meu caixa eu entendo. O cara sempre sabe quanto ele vende em média e quanto ele paga de imposto. Né? O leão está sempre ali em cima. O problema é dali para baixo. Então, se dali para baixo eu quebro essa visão para ele, fica muito mais fácil de conversar. Em 30, 45 minutos, eu consigo traçar um plano de contramedida para aquele cara. Uau! Vocês viram aí, né? Arrebentou aqui na resposta. E muito bom a gente trazer essa linguagem clara, disruptiva, porque às vezes, principalmente na sua função de um planejador financeiro, às vezes burocratiza muito. Aí o empreendedor que já tem medo ali do financeiro, já acha muito burocrático, não vai olhar nada, vai falar, isso não é para mim não. Não leva a sério e continua do jeito que ele estava. Porque qual é o perfil do cara que eu peguei nessa mentoria, nessa consultoria? Ele me procura quando a água já bateu no bumbum. Sim. Né? E essa água batendo no bumbum, ela não acontece de um mês para o outro. Esse é o problema do custo e essa é a vantagem do caixa, ela te mostra isso acontecendo. O impacto negativo do custeio, ele vem comendo margem pouquinho a pouquinho, e você parcelando lá em cima, e dando prazo para o cara te pagar, e o teu fornecedor não te dando prazo aqui embaixo. Então isso tudo só dá para pegar pelo caixa. E dá para pegar pelo caixa, então é muito fácil, é muito visual você entender que alguma coisa está fugindo do padrão. E aí você toma a decisão rápido, deixa o cara tocar a vida dele. E me fala uma coisa, o que mais te assustou quando você vê esse fluxo de caixa de pequenos e médios negócios? Sem dúvida e sem medo de errar, o endividamento. Porque Bastante. assim, o cara, o empreendedor, primeiro ele nunca teve a visão do resultado operacional. O que é o resultado operacional? É tudo que entrou, menos tudo que saiu antes da dívida. Então ele não tem nem visão se o negócio dele dá dinheiro ou não. E aí, a partir do... Isso foi até uma história super legal com uma mentorada minha, extremamente satisfeita com a plataforma. Ela estava deixando 20 mil de margem no resultado operacional. Ela falou, cara, nunca foi tão fácil controlar. Eu adoro isso aqui, não sei o que, eu estou indicando para todas as minhas amigas. E eu falei, pô, parabéns, mas que dívida é essa aí? Ela estava com 16 mil de dívida, comendo 20 de resultado operacional, sobrando 4. E ela extremamente satisfeita. E aí eu falei, vamos entender, quebra essa dívida aí, vamos ver o que tem lá dentro. Tinha 7 dívidas correndo em paralelo. Então o cara tem uma, faz outra, tem uma, faz outra. E um ponto muito importante é que para pequeno, médio, grande negócio, dívida é vida, dívida é alavancagem, dívida é usar o dinheiro do banco para crescer o seu negócio. O dinheiro mais barato que tem é o do banco, não é o do sócio. Só que você precisa saber montar. E aí o que eu falei com ela? Estruturei, trouxe esse negócio todo para frente, estiquei um monte. Só nessa de esticar um monte, né? Isso foi 30, 45 minutos de conversa, mas só nessa de esticar um monte, a gente chegou à conclusão de que ela conseguia fazer sobrar 8 mil ao invés de 4. Na vida de um pequeno e médio negócio, isso é 100% de variação na última linha, cara. Então, tem muito valor isso. Agora, do mesmo modo que eu vi que estava sobrando, o que eu mais pego é quando você monta o resultado operacional, a dívida está estourando o resultado operacional e descendo... E aí chega uma hora infinito. que não... E aí, e quando é esse cenário, é só uma bola de neve. Né? Literalmente uma bola de neve. O quanto mais você opera, mais dívida você faz. Porque independente do seu resultado operacional, a dívida está comendo tudo e te fazendo comer outra dívida. Te fazendo precisar de outra dívida. Né? Se você não fecha no 0 a 0 naquela linha, isso vai virar uma bola de neve. E aí você ter os conceitos corretos para ler isso pelo caixa é o que te abre a cabeça para tomar a decisão. Isso a gente fala muito na Cash Educação. Depois eu falo um pouquinho do ecossistema da Cash e como que ele funciona. Perfeito. E essa parte do endividamento, o que você aconselha quando você vê que assim tá virando uma bola de neve? E assim, a dívida no CNPJ ela é diferente da dívida no CPF, né? Que os bancos eles conseguem bloquear bens, então é mais sério. O que você dá de dica para o pessoal? Primeiro precisa ter um entendimento do tamanho dessa dívida.
principalmente versus o resultado operacional. Ou seja, o que é o resultado operacional quando eu olho para a dívida? É a capacidade da empresa de arcar com aquela obrigação. Então, o primeiro movimento que tem que ser feito é esse. Meu resultado operacional está 20 e a minha dívida está 20, é um cenário, que aí, beleza, estamos fechando no 0 a 0. O meu resultado operacional está 20 e a minha dívida está 30, geralmente é um pouco mais complicado. Mas você precisa entender, inclusive do princípio contábil da continuidade, que empresas não foram feitas para fechar. Então, quando você senta lá com o seu gerente de banco, você acha que você está negociando como se fosse uma dívida na sua PF. E não é. O quanto mais você tiver de prazo, mais importante para a sua empresa. O custo da dívida ele é secundário. O prazo da dívida é mais importante do que o custo. Para quê? Para que você entenda quanto de capacidade você tem e aí o máximo que você conseguir esticar, estica. É isso mesmo, é tão simples quanto isso. Só que para você montar essa dívida correta, você precisa de um conceito. Gerente de banco não é financista, ele é vendedor. Então, se você coloca 3 bancos na jogada e você começa a negociar com 3 bancos em paralelo, seguindo o passo a passo que a gente dá lá na Cash Track Educação, dizendo o que você tem que falar, que tipo de dívida você tem que fazer, pedir carência, saber que carência se negocia, garantia se negocia. Existem linhas como o FGI que tem muito menos necessidade de garantia. Então, a gente dá um playbookzinho que se o cara for lá, ele abre a porta do banco e ele lê o playbook de ponta a ponta, os caras do banco começam até a dançar lá dentro. Assim, é uma dancinha mágica, porque, putz, até que enfim apareceu um cara que sabe o que tá falando. Porque aquele giro que você pega na frente, aquela conta garantida que tá batendo ali, ela é ruim, cara. E o banco tem uma infinidade de produtos para te oferecer que facilitam a sua vida com carência. Tem uma série de produtos com carência que te dão 6 meses de folga de caixa, 3 meses de folga de caixa. Então, estruture, verifique o seu resultado operacional, estique essa dívida o máximo que você conseguir, mas você precisa seguir o passo a passo que a gente passa lá na Cash Educação, porque leva um tempinho aí para a gente construir esse racional juntos. E o Pronamp? Teve muitos pequenos, médios que pegaram o benefício para pagar dívida pessoal, né? Ou fazer dívida pessoal, não foi de alavancagem. E, assim, teve situações de bloqueio de bens e não teve negociação. Assim, preto no branco, o Pronamp já foi um excelente produto. Né? Hoje a 4131 tá melhor que o Pronamp, cara. Mas de longe, de longe. Tanto, hoje as principais linhas que você tem à disposição no Brasil são as 4131 e o FGI, que são aquelas subsidiadas do BNDES. Então, esse lance do cara pegar Pronamp para fazer, você tá pegando custo, cara. Assim, você não tá fazendo investimento. Né? Quando a gente fala que dívida é vida, a dívida que não vira receita é custo. A dívida que vira receita é investimento. Então, o Pronamp já foi um excelente produto. Hoje não é. Hoje não é. Então, você vem com o nome de Pronamp, mas ele tá com CDI mais 6 por trás ali. Então, já não é mais a melhor opção. Hoje, a 4131 e o FGI são muito melhores. Muito bem, vocês viram que a Cash vai muito além de analisar extrato, vai de educação e direcionamento, né, que é o principal. E como nasceu a ideia de criar um método e não só um sistema? Foi exatamente lá atrás, em 2012, quando a planilhinha começou a nascer. A planilhinha deixava lacunas, né? Então, se eu falasse que era o meu sistema, vai ficar lacunas que não conversa com o que eu advogo. Então, quando eu te falo que o fluxo de caixa tem tudo, eu preciso te explicar que você não precisa olhar o estoque, você pode olhar o caixa. Então, lá atrás, eu tinha que educar esse cara através da planilha, mas que ele conseguisse ler o que estava na planilha e tomasse decisão. Porque esse é o objetivo do financeiro, não é, beleza, entendi como controla. Mas bem, você vai ter uma excelente noção de como você vai quebrar. Né? Agora, se você tem aquele número na mão e começa a forçar o planejamento, porque planejamento não se faz, planejamento se força, e você começa a forçar o planejamento, aí começam a aparecer os seus números. Então, quando eu fui lá em 2012 falando para o cara preencha essa planilhinha para mim, ali eu tinha que ser rápido, eu tinha que ser assertivo, eu tinha que identificar
um apanhado um recorte do que é o mundo da contabilidade e do financeiro, de modo que eu conseguisse levar esse cara para a tomada de decisão. Foi ali que começou a nascer um método. Foi ali que a Cash deixou de ser um sistema financeiro e virou um sistema de diagnóstico, né? De maneira que você consegue consolidar inúmeros negócios na mesma visão. Eu tenho uma prestação de serviço, eu tenho um restaurante, eu tenho um negócio de aluguel de camas, tudo isso você traz para a mesma realidade, que é uma visão consolidada do fluxo de caixa. Legal. E você tem cases de sucesso com um lucro assim absurdo em curto tempo? Alguns, Conta já pra desses gente 150 algum. aí, a gente tem alguns cenários muito bacanas. Vou pegar até na realidade do pequeno e médio negócio para explicar como que eu leio números. Então, o que é a Cash, o ecossistema, né? Nós temos o aplicativo, onde você pode acessar e você vai ter uma excelente visão do seu fluxo de caixa. Ali é como eu uso números. A Cash Track Educação é como eu leio esses números, é como eu penso esses números para frente. E aí na mentoria é tudo isso, só que rápido, é velocidade, sou eu atuando junto com aquele cliente para que a gente consiga encurtar tanto a rota de aprendizado quanto a rota de execução. Beleza. Num desses dias eu estava dando mentoria para uma clínica de fisioterapia, faturamento de 40 mil, e ela tinha os profissionais todos ligados no PJ, sendo que eles recebiam 50% desses 40 mil por atendimento, ou seja, estava na casa dos 20 mil ali. E estava na última linha, o resto de gasto fixo tinha 15 mil de imposto e o resto de gasto fixo não dava para mexer, principalmente o aluguel. Beleza, então, identificando ali, a gente tem pouco espaço para movimentar e ainda assim, tudo na cara. Então, primeiro ponto, precisa aumentar o preço. Desse jeito não vai funcionar, estava sobrando 1.600 na última linha. Precisa aumentar o preço. Desse jeito não vai funcionar. Ela, mas se eu aumentar o preço, não sei o que, eu falei, vamos fazer o seguinte, fecha, pô. Porque a contrapartida de você fazer uma boa leitura do caixa e não tomar decisão nenhuma é fechar. Então, fecha. Aí, tá, temos que aumentar o preço. Então, chegamos à primeira conclusão. Você não vai tomar o risco de 40 mil reais de receita, 20 mil reais de folha passando no PJ para te sobrar 1.600. Fecha essa bodega. Beleza. Chegamos à primeira conclusão. O segundo ponto é precisamos revisitar esse custeio dos fisioterapeutas de modo que o imposto seja refletido, né? Você pode trabalhar um esquema de split payment, mas aí acaba aparecendo quanto que o fisioterapeuta ganha e tal, não sei o quê. Então, melhor, vamos refletir o imposto e deixar esse impacto bater e vamos compensar um pouco desse impacto com aumento na receita da precificação. Beleza. Identificamos esses dois pontos, botamos o negócio para rodar. Essa mentoria foi em janeiro desse ano. Essa pessoa foi para a Cash Track Educação, participou, assistiu todas as aulas e começou a implementar em fevereiro. Em janeiro, ela tinha um resultado de 40 mil com 1.600 sobrando. Agora, no fechamento de fevereiro, ela fechou com 62 mil e 8 mil reais sobrando na outra ponta. Porque a visão do caixa é pedagógica. Fui eu que fiz isso para ela? Não. Ela começou a quebrar a visão e entender como ela tinha que atacar de maneira binária. Ou eu faço isso, ou eu fecho. Ou eu faço isso, ou eu me contento com 1.600 reais na outra ponta. Da mesma maneira, eu apliquei o mesmo método em empresas que faturavam 700 mil reais por mês. São meus clientes até hoje, estão faturando 140 milhões de reais por ano, né, no caso agora. E fui eu que fiz isso para esses caras? Também não. Eu mostrei aonde estava. Só que, obviamente, né, um faturamento de 700 mil reais, ele vai exigir um nível de refinamento adicional, seguindo o mesmo método. Inclusive, esse cara estava sendo assessorado por uma consultoria aqui de São Paulo e falando de contratar gente, bota negócio para dentro e não sei o quê. E eu, cara, quanto é que tem no caixa hoje? Aí ele, não sei. Aí me mostrando CAC, LTV e não sei o quê. Eu falei, cara, isso aqui tá tudo errado, cara. Porque se o teu caixa não tá batido, a probabilidade dos teus outros relatórios estarem corretos é zero. Não é nem próxima, é zero. Você não tem controle nenhum. Vamos quebrar a visão do teu negócio de 700 mil em 6 grandes pilares e entender aonde atacar. Fizemos a quebra, entendemos que não tinha como ele sair do 0 a 0 sem mais dinheiro, porém ele tinha um bom plano de crescimento. E aí a gente estabeleceu como que ele faria essa captação através de equity mais dívida. Resumindo, o cara saiu de um faturamento de 700 mil mensais para 140 milhões de reais anual. Então, é tangível, cara. O controle financeiro ele é pedagógico, é fácil de fazer, você consegue fazer sozinho. É óbvio que com o suporte da tua contabilidade, inclusive falando nessa ponta da dívida,
Você precisa do balanço batendo, cara. Ninguém manda o balanço batendo pro banco. O banco já olha aquilo achando que beleza, mais um balanço que a gente não vai conseguir olhar aqui dentro. E aí, quando ele pega um cliente meu da Cash e vê o balanço funcionando, o banco se preocupa com como você está olhando para frente também. Então, isso tem muito valor em todas as pontas, né? Tanto na ponta do empreendedor quanto na ponta da contabilidade também. Legal. E a porta de entrada hoje para Cash seria o aplicativo? Ela é o aplicativo. E o que é esse aplicativo? Vou dar um exemplo para ficar claro para as pessoas. Beleza. Tenho lá meu extrato bancário, paguei, dia 1º, R$ 1.500 de aluguel. Aí o que eu faço? Eu abro o aplicativo, cadastro o banco e pego o extrato bancário e lanço esses valores? Ou ele importa o extrato bancário? Ele tem importação por OFX, tem importação por planilha e a partir dessa semana, integração com bancos via Open Finance. Aí fechamos 100% do que estávamos devendo para vocês, nossos usuários. Tem, aí a gente faz isso de maneira tudo automatizada. Mas é exatamente tão simples quanto isso. Então você vai chegar lá, vai abrir o seu aplicativo, vai ter o pagamento do aluguel, você vai lá e informa que foi um aluguel. Perfeito. Existe uma inteligência por trás que já pré-classifica isso como um gasto da estrutura. Então, o próximo passo, depois que você lançou o seu extratinho bancário, eu particularmente faço o controle da Cash, pela Cash e das minhas outras empresas por dentro da Cash também. 5 minutinhos por dia, vou lá, pego o meu extrato hoje por OFX, eu já estou testando a integração bancária, então eu faço via Open Finance já. Mas eu pego, faço tudo e aí terminei esse preenchimento, confiro se o meu saldo do banco está batendo com o saldo da Cash, se está batendo quer dizer que eu não errei. Então está tudo lançado. Imediatamente eu vou para um gráfico de cascata que está quebrado nos 6 grandes grupos, entendo o que está acontecendo ali naquele movimento, entendi? Fechei. Uma vez por mês eu volto lá e clico nos meus gráficos de tendência. Tendência é muito importante. Então, os gastos que eu tive frente à receita estão se comportando da mesma maneira que o mês passado? Estão. Então tá tudo certo. Fechei de novo e vou embora. Não tem mais nada para eu falar de finanças. Agora, fugiu, tá fora do meu planejado, aí eu vou quebrar e vou entrar para ver o que aconteceu por dentro da Cash também, sem precisar fugir do extrato bancário. Exatamente. Então, temos lá um resultado de um lucro de R$30 mil, que está se comportando por vários meses, ok. Mas onde entra a parte de entender que poderia ser mais que 30 mil, que não precisa ser 30 mil. Exato. Para isso, a gente chega naquela pergunta que eu sempre escuto. Quais são os percentuais do meu negócio? Né? Prestação de serviço pode ter até 30% de custo pessoal. Não é assim que se olha isso. Para você entender a tendência, você tem que entender qual é o padrão do seu negócio. Você concorda comigo que se eu estou olhando para um gráfico de cascata que tem receita, imposto, variável, fixo, pessoal e as barras são tangíveis, são visuais, para eu aumentar esse 30 mil, eu ataco a barra maior. Eu já vou direto. Então é o meu gasto variável que está prejudicando? Então eu vou ver como que eu faço para reduzir o meu variável. É o meu gasto com pessoal que está penalizando? Então eu vou olhar para ver como reduzir o gasto pessoal. E assim, toda empresa ela tem 3 níveis de maturidade financeira. Pode ser uma empresa que fatura 50 mil, pode ser uma empresa que fatura 50 milhões. Inclusive, eu tenho clientes agora com base de faturamento com 40 milhões anual que está no nível 1. Então, o nível 1 é pilotando no escuro, né? Suponhamos que você está ali com o seu avião voando e você está completamente no escuro, nuvem para tudo que é lado. Você não sabe quanto é o caixa, não tem nada conciliado, você não sabe se o seu preço está certo, você não sabe se o seu custo está certo, você não tem nenhuma programação de pagamento, você não tem nenhuma previsibilidade de caixa. Esse é o nível 1. Né, assim, realidade de poucas empresas no Brasil, né, pouquíssimas. O cara, quando ele chega no nível 2, é exatamente isso que você está falando. Beleza, entendi que está sobrando 30 mil. Eu sei que o meu caixa está batido, eu tenho alguma previsibilidade de pagamentos, eu já consigo entender que essa semana é a semana que eu gasto mais, essa semana é uma semana que eu tenho que fazer sobrar caixa. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou começando a voar, mas com visão. Sumiram as nuvens. Tá sobrando 30 mil. Porra, maravilha. Agora caminhamos. E aí você começa a arrumar para o nível 3. Planejamento de caixa. Planejamento orçamentário. Planejamento de compra.
planejamento de preço. E é isso que a gente quer te mostrar que existe somente pelo fluxo de caixa. E aí, quando eu chego na QS Educação e falo planejamento não se faz, planejamento se força, você está no nível 2, entendi que está sobrando 30 mil. Agora, para eu ganhar 45 mil em dezembro de 2026, eu vou baixar meu variável. Eu vou baixar meu custo pessoal. Eu vou forçar esse resultado para baixo. Porque a redução de custo, o aumento de receita, dói, pô. Toda vez ele dói, mas se você planeja, pelo menos você tem noção de até onde vai doer, né? Você não fica naquela de, preciso cortar pessoal, e você não sabe o que você está cortando. Então, esse é o X. Sobrou 30, mas eu tenho uma boa visão de todas as outras colunas para trás, eu consigo atacar as colunas maiores. E aí funciona. Muito bom. Então, aí a segunda etapa já entraria na Cash Educação. Já entra na Cash Educação. E aí vocês mandam um WhatsApp e falam, parabéns, você atingiu o nível 2. Não. Tem toda uma gamificação acontecendo aqui, né? Cara, para você sair do nível 1 para o nível 2, o app é, 70%. Para você sair do 2 para o 3, a Cash Educação e a Cash Mentoria. Mas você consegue chegar no nível 2 sozinho. Você consegue ter uma boa visibilidade seguindo conceitos simples. Vou preencher meu fluxozinho de caixa aqui 5 minutos por dia, uma vez por mês. Porque na Cash Educação a gente fala de mentalidade também. Então, uma vez por mês, para e olha. Tanto muita gente comenta, vocês têm aplicativo no celular? Ele é responsivo para o celular, mas senta no computador e faz, cara. Senão, quantos CEOs, quantos empresários você conhece, Pri, que fazem 100% da gestão pelo celular e em nenhum momento para fazer uma reflexão na frente da tela de um PC? Cara. Sim, que é o correto, né? É um CEO. E, assim, na contabilidade, eu me deparo muito com o óbvio precisa ser dito. Então, assim, às vezes eu falo, eu não vou nem falar mais que não pode misturar o dinheiro da pessoa física com o da jurídica, porque isso todo mundo já sabe. Mas não. Pior que... hora que eu falo, o pessoal fica assustado, fala, poxa, eu tô fazendo isso, porque assim, é tão rápido, eu tenho que transferir dinheiro de uma conta para outra conta, e aí não dá tempo, é muito corrido. Eu falo, gente, não tem como construir algo sólido se você não olhar para esse ângulo. O que eu preciso fazer? Sentar na frente de um computador? Olhar os meus números 5 minutos por dia? Mas é a sua empresa, é o seu legado. Então, precisa sim ter essa visão de gestão. Sim. E nós precisamos dizer o óbvio, porque muitas vezes eles não sabem. E essa parte que a gente está falando sua, de planejamento financeiro, é muito boa. Inclusive... a gente fechou aí uma parceria que eu vou começar a utilizar a ferramenta. E o Bernardo vem fazendo um trabalho incrível com contadores, justamente porque é uma dor nossa de levar essa conscientização para os pequenos e médios negócios. Porque às vezes a gente também não tem braço suficiente para estar ali o tempo todo falando dessa parte financeira, educando essa parte, embora... a gente fale, explique o que precisa ser feito. E esse é o papel dele. E assim, eu tô vendo sucesso e tenho certeza aí que ainda vai alcançar muitas empresas de contabilidade. Estou muito feliz com a parceria. E conta mais para quem quiser saber como que funciona essa parceria. Posso pegar só um gancho do que você falou em relação a misturar as contas antes de falar da Cash? Até dezembro de 2025, eu ensinava empreendedores a misturar. É mesmo? Eu ensinava a misturar. Eu ensinava. Como é premissa do Simples, misturar. É premissa do MEI, misturar. Era. Até dezembro de 2025. Dava. Mas por que eu falo isso? A partir de agora, cara, janeiro de 2026, entenda, de um cara que ensinava, tá dizendo para você, para agora. Para agora. Por quê? Até dezembro de 2025, o fisco estava de olho aonde? Na receita. Tributantes do presumido e do simples só olhava a receita, sim, basicamente. Agora, com a reforma tributária e a tributação dos dividendos, o fisco está de olho na tua última linha, cara. Então, se você não aprender a separar isso agora,
vai ser problema, vai ser risco. Não é mais uma questão de preguiça. Antes era. Porque eu comentava muito, falava, cara, quantos empreendedores de sucesso você sabe que mistura? Né? Em todo podcast que eu ia, o cara falava, putz, mistura. Tem duas vertentes, né? Tem a tributária, que é o que você falou, o fisco vai olhar a sua linha de receita. Agora vai se pegar feio. Aí, se tá misturando ou não, pouco importa, porque ele quer ver a receita, é o principal. Ele não vai te fiscalizar pelo lucro, porque você tá pagando os impostos sobre o faturamento, tá tudo certo, pelas entradas. Só que tem a vertente contábil, né? Então, isso é um princípio contábil que não se mistura. Então, para contabilidade não pode, tá, gente? Por favor. Depois você joga tudo para dividendos. É só você ver o que saiu na conta do cara. Resultado, eu ensinava, até que eu tô te falando, sim, entendeu? Pra resultado, beleza. Não dá mais. E, inclusive, o que você tem que fazer agora, empreendedor, em relação à reforma tributária? Mandar o fluxo de caixa batido para o seu contador. O seu contador agora é o seu maior parceiro nesse novo mundo da tributação brasileira. Então, esse negócio de ficar mandando nota solta, de ficar mandando extrato bancário que ninguém entende, não funciona mais, cara. Agora, você precisa de uma ferramenta que concilie minimamente o seu fluxo de caixa, que é a Cash Track. Não tem melhor, mano. Confia, eu tô nessa tem um tempão. Minimamente que concilie o seu fluxo de caixa para que o seu contador consiga fazer a apuração contábil e fiscal correta. Nunca foi tão importante no Brasil, na história do empreendedorismo brasileiro, nunca foi tão importante. Começou agora, em janeiro de 2026, e só vai piorar. Porque o fisco, ele tá de olho. A ferramenta fiscal brasileira é uma das mais avançadas do mundo. Sim, é 150 vezes maior que a do Pix. Só pra você ter noção. Ele não tem braço pra te pegar agora. Não, mas ele vai Detalhe o que anda acontecendo. Hoje a gente recebeu um desenquadramento de uma empresa do Simples por causa de um débito, ele já excluindo para janeiro de 2027. Coisas que só faziam em setembro. Olha a evolução. E vai ficar cada vez mais rápido. Não, eu falei, daqui a pouco o mês seguinte já tá se enquadrando, né? Então, assim, eles estão vindo com tudo. Então, não deixe para depois. Tem uma contabilidade séria, né? É o que eu falo, a gente precisa ter contabilidade que vai ter esse olhar do que está acontecendo, da reforma tributária, para atuar junto, financeiro e contábil. E o principal papel da Cash é de levar essa contabilidade que atualmente está em impostos e conformidade, que precisa, para a contabilidade consultiva, que ela consegue tomar essa decisão de maneira rápida, ela consegue dar suporte de maneira assertiva. Por quê? Porque agora ela está tendo um fluxo de caixa batido. E aí ela recebe também todas as aulas da Cash Educação. Então você, parceiro contador, fala com a gente que tem bastante coisa legal para a gente trocar uma ideia em relação à Cash Track Educação também. E me fala como que funciona essa parceria com os escritórios, quem quiser se interessar aí pelo serviço da Cash. Beleza. Primariamente, a gente está num modelo testando a parceria nesse momento, então a gente está consolidando por dentro dos contadores que já são do grupo do Serac, que já são do grupo da Star. Mas como é que funciona a parceria? Existe um preço diferenciado para o contador, um baita de um descontão, para que o contador forneça a Cash para os seus clientes, mas também suporte consultivo via WhatsApp dos meus consultores da Cash Track e todas as aulas da Cash Educação gravadas gratuitas, para que o contador consiga assistir, entender como é que essa visão funciona e como ela contribui com o mundo da contabilidade. Então, esses são os principais entregáveis da parceria, mas eu estou fazendo todas essas conversas até o momento. Então, se você entrar lá no www.cashtrack, mandar um e-mail para a gente, quem vai te atender agora sou eu. Olha, e a gente vai conversar. Um especialista aí financeiro incrível, que tem muito a agregar aí. Até para mim, que sou contadora, é uma outra forma de olhar. E o objetivo é o mesmo, é levar resultado para o cliente, entendeu? Então, a gente precisa dessas parcerias. E o principal diferencial quando eu converso com o contador é porque ele já entende. Sim. São recortes da contabilidade. Então, é muito mais fácil para que eu consiga explicar para o contador e ele leve isso para o cliente dele na ponta. E me fala uma coisa, como que você enxerga o futuro da gestão financeira para os micros e pequenos negócios? Eu acho que tem muita coisa interessante acontecendo agora, né? O principal problema da educação financeira
o nível da complexidade do que tem disponível hoje para o cara estudar, e a gente se propõe a resolver esse problema. Uma vez isso resolvido e ele entenda o mínimo, vai ter a IA batendo, né? A IA vai vir muito rápido para cima da área de finanças. O que você precisa é da base correta. Então, se você tem um entendimento, mais uma vez, do seu fluxo de caixa, e isso aqui está alimentando uma IA, aí sim a educação financeira vai avançar, as análises vão avançar, vai ser tudo. A rota hoje já é muito mais rápida, a rota de aprendizado, porque a gente tem muita ferramenta disponível. Então, o próximo passo é isso, está tudo automatizado? Acredito que sim, se você tiver com a base limpa, se o número estiver correto, se ele tiver sido classificado por você e não por uma IA, aí sim os próximos passos vão ser muito mais leves, muito mais leves. Viu só, né, pessoal? E vamos lá, então. Você sabe que a gente tem um quadro fixo aqui. Um quadro fixo por trás da porta. Tá fé, mano. É isso aí. Mas antes, gente, eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores. Já falei? Já contei pra você dos patrocinadores? Não me contou. Temos Doce Amor Festas aqui, que sempre proporciona esse café aqui especial para os nossos convidados. Tava muito gostoso. Um pãozinho de mandioquinha maravilhoso. A FTP Contábil, como a gente estava falando, da importância da contabilidade atualmente. Então, escolha aí um parceiro certo para cuidar aí da sua empresa, olhar para a sua empresa com olhos de quem precisa que você cresça e não um agente do governo, um agente da Receita Federal. E a Vértice AEC, que ela é pioneira aqui em São Paulo, no Brasil, na área de regularização de imóveis. Então, você que é construtora, incorporadora, a Vértice aí vai te atender muito bem. Maravilha. Aqui tá tudo muito gostoso. FTP eu já conheço. Sim. Qual foi o bastidor mais crítico que você já viu dentro de uma empresa? Aquele que o dono não fazia ideia do que estava acontecendo. Já peguei uma empresa com faturamento de 5 milhões mensais, que o cara não sabia nem o que era uma DRE, um balanço e um fluxo de caixa. Faturando 5 milhões por mês. Ele não tinha a menor noção do que estava acontecendo, inclusive a gente identificou funcionários fantasmas na operação dele. O cara tinha sido demitido há 2 anos e estava lá na folha ainda, rodado. Meu Deus. E qual foi o ponto de virada na sua vida que te fez sair de operador para estrategista? Essa aí é uma boa pergunta, Pri. Eu diria que eu convivo com as duas realidades hoje, né? Sendo empreendedor, tocando mais de um negócio paralelamente, 70% do meu tempo eu estou na operação e 30% do meu tempo eu estou na estratégia. Eu acho que você levar essa realidade para o cara falar, você tem que sair da operação e entrar na estratégia, não é tangível para o mundo do pequeno e médio negócio, para o mundo do empreendedorismo como um todo, né? A operação, você estando na operação, ela cresce também. Então, em que momento você recorta isso e para pensar em estratégia? Eu acho que esse é o desafio do empreendedorismo do Brasil. Não é só falar, não tem como eu sair da operação. Então fecha. Né? Toda hora eu falo isso. Se você não quer, fecha. Então se você consegue separar 1 hora por semana, 2 horas por mês para pensar em estratégia, sentar, discutir com outros empreendedores, ver outras realidades de modelos de negócios parecidos com o seu, aí faz sentido. Então, eu acho que eu nunca saí da operação. Agora eu estou conseguindo alocar mais percentual na estratégia, agora que eu estou nesse modo 100% empreendedor. Larguei minha última cadeira de executivo em dezembro do ano passado. Então, era CFO, inclusive, de uma empresa que eu adorava, mas esse momento da cash pedia. Então, eu tenho um CNPJ aberto há 15 anos. Eu sou empreendedor há 4 meses. Porque eu sempre tive um bote salva-vidas, né? A cadeira de CFO é legal, pô. Tem uma pompa maneira, você viaja, vai pra fora. Conheci o Japão, conheci os Estados Unidos, tal, vários outros lugares muito bacanas. Mas no final do dia, você é mais uma linha no consolidado de uma multinacional, né? Do balanço consolidado de uma multinacional. Vivendo a realidade de pequenos e médios negócios, cara, você ajudar essa clínica de fisioterapia. Eu tava falando semana retrasada com um cara que tem uma funilaria na Vila Valqueire e passando para ele estratégia, sabe? Olhando, pô, ele preencheu a cash direitinho, beleza, agora a gente já viu que tá uma merda e vamos ajeitar, pô. E ele falou, bora! Tanto que no meio do caminho ele falou, bicho, ninguém nunca falou assim comigo, obrigado. Aí eu falei, de nada, assim, eu esperava que eu ia tomar uma mijada, né? Porque quando ele meteu a primeira frase, ele já itapou. Eu falei, tá errado, mano, tem que reduzir agora esse teu custo pessoal, o caixa não comporta. Ele, mas fulano, ciclano, então fecha essa porra.
Ninguém nunca falou assim comigo. Desculpa, até estiquei um pouco a resposta, mas é isso. Nunca saí da operação, tô aumentando os percentuais de estratégia. Quem sabe quando a gente ficar gigantesco, eu consigo botar um pouco mais de percentual. Mas eu adoro interagir com empreendedores, cara, então nunca vou sair da operação. Comunicador. Brincadeira. Falei, se eu pudesse ficar numa sala escura, fazendo conta, só falando com Excel. Meu motivo de eu ter ido para finanças, cara. Eu só queria interagir com Excel, ele virei chefe. Ele é um comunicador nato, gente. Ó, se você pudesse abrir uma porta do futuro daqui uns 5 anos, o que você gostaria de encontrar lá? Ah, minha família com saúde. O resto a gente corre atrás. Só isso. Uau. E o que você quer, assim, que as tuas filhas... É 2 meninas? Uma menina e um menino. O que você quer que eles vejam quando eles crescerem? Qual pai que eles querem, que eles vão encontrar? Um pai presente. Né? O meu objetivo enquanto pai é que quando eles ficarem velhos, eles me convidem para as coisas. É só isso. Se eu conseguir chegar nesse nível, eu venci. Ah, que lindo. Gente... Assim, não vai dar pra gente esticar muito, embora tivesse, assim, muitas coisas para tratar. Muitos assuntos legais, importantes, que o empresário precisa ter, precisa aprender. E você deixa suas redes sociais, como que as pessoas fazem para contratar a sua ferramenta, os contadores fazerem parceria. Você já falou que se mandar um e-mail é você que responde, mas deixa também as redes... Combinado. Primeiro, o site da Cash, que é por onde você contrata, inclusive, que é o www.cashtrack.com.br. Lá você já vai acessar diretamente o aplicativo, mas tem um cantinho ali da área de suporte onde você consegue falar com a gente pelo WhatsApp, por e-mail ou por dentro do próprio aplicativo. As minhas redes sociais, o meu é bernardo.financas e o da Cashtrack, nisso no Instagram, e o da Cashtrack é cashtrack.app. São esses. Muito bem, então vocês aí que gostaram desse episódio, curte, segue o Bernardo, segue o nosso canal, compartilha, deixa o seu like. Tenho certeza que vai ajudar também muitos empresários que não sabem por onde começar, não sabem o que fazer, se conscientizar, que é muito importante. Não é só vendas, não é só receita. Para você crescer de forma sólida, tem que olhar para o financeiro, seja dessa forma dele mais simples ainda, sem burocratizar, ali pelo seu extrato bancário, 5 minutos por dia, mas não negligencie. Cuide do seu negócio, porque ele é o legado da sua família. E obrigada, perfeito. viu? Eu que te agradeço. Foi uma honra ter você aqui. Foi muito bacana esse papo. Posso deixar uma última mensagem? Por favor. Pessoal, atuando há mais de 15 anos com finanças, como executivo, eu sei que financeiro é chato pra caramba, cara. Ele só não precisa ser difícil. É para isso que existe a Cashtrack. E tem que ser rápido. E tem que ser fácil. Existe um jeito mais fácil de fazer finanças. E eu vou te ensinar. Acessa lá, entre em contato com a gente e veja um mundo de possibilidades se abrindo dentro do seu negócio. Até mais. Valeu!